Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui. A intenção era fazer uma transmissão ao vivo no YouTube. Tive vários problemas com a tecnologia, mas eu acho que a graça, a grande magia da vida é a gente sempre encontrar uma segunda maneira de fazer as coisas. Então, a ideia era interagir com vocês aqui pelo YouTube. A ideia era que a gente pudesse trocar aí um pouco das nossas experiências ao longo dessa semana, onde nós refletimos sobre a jornada do viajante do tempo. Felizmente não foi possível fazer ao vivo, então eu estou gravando esse vídeo que eu já estou aqui me programando para disponibilizar logo em seguida aqui no canal, porque a gente não vai deixar de fazer a nossa reflexão, porque a tecnologia resolveu não atender do jeito que eu expectei que atendesse. Então, eu acho que um pouco da produtividade que eu falo tanto e que eu defendo tanto é a gente conseguir se organizar e ter sempre uma segunda forma de fazer alguma coisa. Então, nós vamos refletir aqui sobre essa jornada nossa, sobre os contos que a gente teve a oportunidade aí. Não sei se você teve a oportunidade de acessar os contos, eu disponibilizei no grupo exclusivo. No conto 1, 2 e 3, que está presente aqui no canal, você tem o acesso para o grupo exclusivo, onde estão os vídeos e também os PDFs com as aulas, com as reflexões, com as orientações que eu dei ali, para que você pudesse aprofundar. Por que foi que eu escolhi os contos? Porque, se você não me conhece ainda, né? Eu sou psicanalista, sou neurolinguista, sou estrategista de carreira, e a psicanálise trouxe para mim essa maravilha que é as estratégias que a gente vai descobrindo para ajudar a quebrar as resistências do subconsciente e acessar coisas que estão mais lá no profundo da nossa alma. E histórias é uma dessas estratégias. A gente consegue meio que burlar o nosso inconsciente e conseguir acessar coisas que, quando a gente está mais no nosso modo consciente, a gente tem uma série de barreiras, de resistências que às vezes a gente não acessa. Então, a psicanálise ajuda muito a gente a olhar os sonhos e as histórias, os mitos, por uma perspectiva muito diferente. Foi por isso que eu resolvi falar de produtividade utilizando contos. Eu criei esses 3 contos com uma intenção assim muito definida para cada um deles. Além de falar de produtividade, o meu propósito é ajudar você a construir uma produtividade autêntica. O que é a produtividade autêntica? A gente vê hoje muitas fórmulas prontas, muitas metodologias, muitas técnicas que prometem aumentar a sua produtividade. Só que o que acontece? Cada um de nós tem uma realidade na vida. Cada um de nós tem um contexto na vida. Eu sei que você já deve ter ouvido aquela fala tão repetida, né, que todos temos as 24 horas, e isso realmente é verdade, mas cada um de nós vive essas 24 horas de uma forma diferente, com habilidades diferentes, com contextos diferentes, com demandas diferentes, com oportunidades diferentes, e quando a gente olha para isso, aí sim, a gente pode falar de produtividade autêntica, pode falar de produtividade dentro de um contexto único. E quando eu propus fazer essa jornada do viajante do tempo, foi justamente para começar a quebrar suas resistências, sair dessa normatividade da produtividade tóxica, do trabalho enquanto eles dormem, de conquistar sucesso a qualquer custo, comprometer a saúde. E um dos primeiros contos que eu pensei para essa jornada foi exatamente A Lenda do Peregrino e o Portal da Serenidade. Por quê? Porque o Peregrino e o Portal da Serenidade, a essência desse conto é você aprender a silenciar a mente. E a nossa mente hoje, ela está tão soterrada, ela está tão demandada de muita informação, de muitas possibilidades. São muitos cursos, muitas lives, muito conteúdo na internet, muitos livros, muitos documentários, várias plataformas de streaming. É tanta coisa que a gente consegue acessar hoje, só que a gente não consegue silenciar a mente para processar tudo aquilo. E quando a gente não processa, o que aquilo vira? Vira mais um peso, vira uma obesidade mental que, muito diferente de nos ajudar a ficar produtivo, acaba fazendo com que a gente fique paralisado, com que a gente fique estagnado, porque é tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar. É como a gente ir num self-service, num buffet, assim, com
200 opções. Você olha para tudo e você não sabe o que você vai pegar primeiro. E se você quiser pegar tudo, aquilo vai acabar te fazendo mais mal do que te proporcionando o prazer da comida. Com a informação também assim. E o Peregrino e o Portal da Serenidade, ele faz essa provocação. Primeira é a importância da gente silenciar a mente. Deixa eu parar. Deixa eu olhar para mim. Deixa eu entender qual que é o meu contexto. E aí, depois disso, você olhar, poxa, isso aqui não serve, isso aqui não dá mais, isso aqui me trava, isso aqui é pesado, isso aqui está me fazendo muito mal. E ter essa coragem de deixar isso ir embora. Lá no conto No Peregrino e o Portal da Serenidade, o encontro que ele tem ali com aquele sábio na beira do rio, ele culmina justamente no convite que o sábio faz para o peregrino de ele colocar ali no rio tudo aquilo que era pesado a ele, tudo aquilo que não servia para aquele momento que ele queria viver, de se libertar, de estar ali perdido nas horas do tempo, né, deixando o seu tempo escoar pelas mãos. Então, esse conto, ele traz para a gente essa provocação. E os exercícios que estão no PDF, que estão no grupo exclusivo, fala exatamente sobre isso. A importância de você silenciar a mente e de deixar ir embora coisas que mais te atrapalham do que te ajudam. Se você ainda não assistiu o conto, ele ainda vai ficar por um tempo disponível aqui no canal, então acessa lá, A Lenda do Peregrino e o Portal da Serenidade. A gente precisa parar para poder identificar essas coisas, e nos exercícios eu faço esse convite para você. Como é que você para identificar aquilo que te pesa e criar momentos para que você tenha serenidade para construir uma vida que realmente te represente, né? Eu falei também, criei também o conto, né, A Feiticeira e a Bússola do Destino, e esse é um conto que particularmente mexe muito mais comigo, porque ele fala da importância da gente ouvir a nossa intuição. A história da feiticeira, ela traz uma característica diferente do peregrino, porque ela tinha consciência das suas habilidades, ela tinha consciência do seu poder e ela sabia o que ela queria. Ela sabia o que ela queria para a vida dela. Ela tinha ali uma ambição, um desejo de chegar a um determinado lugar. Só que, o que estava acontecendo com ela? Ela estava se deixando tomar só por aquela ambição, por aquele desejo absoluto de poder e de conquistar as coisas, mesmo que dentro dela gritava ali uma espécie de um conflito, um questionamento que sempre voltava, aquele questionamento: será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou construindo o meu sucesso da maneira correta? Quantas vezes a gente não é surpreendido por esses questionamentos? Não é nem porque a gente não tem resultado, não é nem porque a gente não tem consciência da nossa possibilidade de fazer grandes coisas, mas a gente se pergunta: será que eu estou considerando, dentro do caminho que eu estou percorrendo, as coisas corretas? E a principal reflexão do conto A Feiticeira e a Bússola do Destino é a coragem da gente confiar na nossa intuição e a coragem da gente fazer escolhas que são alinhadas aos nossos valores. Porque uma das maiores causas da improdutividade é quando a gente está brigando com o que a gente tem de valor interno. Mesmo que a gente não tenha uma consciência muito clara dos nossos valores, a gente sabe que tem algumas coisas que nos incomodam. A gente sabe que tem coisas que faz com que cada gesto, cada atividade, cada tarefa seja muito mais pesada. Geralmente isso acontece quando? Quando a gente está batendo de frente, está confrontando os nossos valores. E nesse conto A Feiticeira e a Bússola do Destino, a principal reflexão que eu tento promover e te convidar a fazer é exatamente isso. Você está tendo coragem para ouvir a sua intuição? Você está parando para escutar o que o seu coração está gritando? Eu falei da psicanálise, né, mas uma técnica de andragogia também que é muito importante para o ensino de adultos, exatamente através das histórias. O próprio termo andragogia, ele já é utilizado justamente para o que a gente chama de ensino de adultos, né? São estratégias, e dentro da andragogia, a contação de histórias, ela é muito importante. A gente usa cases, a gente usa situações que aconteceram com outras pessoas em outros contextos, justamente para que aquela lição
possa se tornar para a gente um aprendizado e evitar que a gente cometa determinados erros e evitar que a gente tenha que perder um tempo desnecessário para alcançar um resultado que a gente gostaria de alcançar. Então, essa é a proposta, foi o que me incentivou, me estimulou a utilizar a contação de histórias para estimular você a aprender e a refletir sobre coisas que, como pano de fundo, vai fazer você se tornar mais produtivo, mas uma produtividade autêntica, que não te adoece, que não te maltrata, que não te machuca. O nosso terceiro conto foi o conto do Mercador e o Selo da Eternidade. Enquanto psicanalista, eu vejo isso acontecer tanto, eu escuto tanto essas histórias durante os atendimentos, e quando eu pensei na construção do conto O Mercador e o Selo da Eternidade, eu estava com algumas dessas histórias reverberando na minha lembrança e na minha memória. Porque o conto do Mercador e o Selo da Eternidade, ele fala da importância da gente aprender a prática da presença e do equilíbrio, a capacidade da gente equilibrar ambição e usufruir, a ambição e compartilhar, a ambição e ter outras pessoas junto com a gente na jornada. Quantas pessoas eu vejo, eu tenho a oportunidade de atender, eu conduzi o ano passado, durante um processo, um empresário, que ele tinha conquistado muitas coisas, mas dentro dele havia um vazio, uma sensação de escassez interna, e isso acabava ele levando a tentar suprir isso com outras coisas que acabaram magoando muito ele, que acabaram criando para ele situações na história dele que ele poderia ter evitado se ele tivesse encontrado esse equilíbrio entre a construção da riqueza, a construção de uma vida maravilhosa, mas também os momentos de presença, o momento de parar, de usufruir, de compartilhar aquilo com as pessoas. Então, essa primeira parte desse nosso vídeo, que era para ser uma transmissão ao vivo, mas infelizmente não deu para ser, eu queria fazer esse apanhado com vocês sobre esses 3 contos, para a gente entrar agora nos 7 selos do Viajante do Tempo, que continua levando a gente nessa viagem de aprender com histórias, porém com uma pegada um pouquinho mais profunda. Então, A Lenda do Peregrino e o Portal da Serenidade é um convite para a gente pensar na importância de silenciar a mente e de caminhar de acordo com os nossos propósitos. A Feiticeira e a Bússola do Destino é para despertar a coragem da gente ouvir a nossa intuição, porque lá quando começa com o Peregrino e o Portal da Serenidade, a gente sabe quando a mente está tumultuada, a gente sabe quando a gente está num processo de ansiedade, num processo de inquietação. E só que aí o que acontece? A gente não está ouvindo a nossa intuição meio que sussurrando, silencia um pouco. E aí a gente entra no conto da Feiticeira e da Bússola do Destino, que vem presta atenção no que a sua intuição está falando. Esse caminho não vai te levar onde você quer, por mais que pareça que você está conquistando coisas, esse caminho não vai te levar aonde você deseja chegar. E às vezes você tem que tomar determinadas decisões, fazer determinadas escolhas que naquele momento que você está decidindo, parece até que você está perdendo. Foi esse o conflito da feiticeira na hora dela fazer aquelas escolhas. Poxa, será que isso aqui não vai mais me atrapalhar, mais me atrasar? Eu sei aonde que eu quero chegar, eu tenho um objetivo na vida. Será que fazer isso não vai me atrasar? E é exatamente essa reflexão que eu proponho para você lá no PDF, que é o PDF disponibilizado para que a gente possa refletir aí sobre essa importância de ouvir a nossa intuição. E a gente finaliza com o Mercador e o Selo da Eternidade, que é justamente a prática do equilíbrio. Tá, eu não vou viver como um monge budista tibetano o tempo todo só cuidando da minha serenidade, da minha paz, e não quero ficar preso com nada, mas eu também não vou sair desvairado, né, deixando todo mundo para trás e correndo atrás dos meus sonhos, dos meus anseios na vida que eu quero construir. Eu fecho com o Mercador e o Selo da Eternidade justamente porque é onde que a gente faz esse equilíbrio se encontrar, é onde a gente acha o caminho do meio, é onde a gente sabe que
que a gente precisa ter ambição, a gente precisa desenvolver habilidade, a gente precisa ser produtivo, mas a gente precisa ter com quem e por que compartilhar tudo isso. Porque senão vira uma vida mecânica, vazia, e que no final vai te deixar cheio de buraco que você vai querer preencher de uma outra maneira. E hoje a nossa proposta é justamente falar dos 7 selos do Viajante do Tempo, que é onde você vai colocar em prática esses aprendizados. Né? Eu pensei esse conto, mas assim, de uma forma quase que é um soneto, né? Quase que só um descritivo de um acontecimento. Ele não é propriamente um conto, mas eu quis introduzi-lo da seguinte maneira. Nos tempos antigos, contava-se a história de um viajante. Nós estamos aqui fazendo uma jornada de viagem, né? Contava-se a história de um viajante em busca do elixir da transformação. Ele precisava encontrar esse elixir, mas para que ele encontrasse esse elixir, ele precisaria decifrar o mistério dos 7 selos mágicos da transformação. Cada selo guardava uma lição profunda sobre como viver com propósito e alcançar o que parece impossível. Então, o Viajante e os 7 selos do tempo, ele traz para a gente esse start de reflexão de que como que a gente vai viver com propósito e alcançar as coisas que a gente quer, mesmo que elas pareçam impossíveis. Então vamos ao primeiro selo dos 7 selos do Viajante do Tempo. O primeiro selo é o chamado à ação, que foi exatamente isso que eu tentei fazer com você na reflexão dos 3 contos iniciais da nossa jornada do Viajante do Tempo. Porque quando a gente faz um chamado à ação, a gente está fazendo um convite, olha para a sua vida, não está legal? Vamos fazer alguma coisa? Só que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, vem o medo, vem a inquietação, vem a dúvida. E esse chamado haja independente disso, faça independente disso, haja independente do medo. Então, o primeiro selo para que a gente faça realmente uma viagem de transformação na vida da gente é o selo do chamado à ação. Você vai agir? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de clicar no link, entrar no grupo, baixar o material, fazer essa reflexão e simplesmente não fizeram? Eu chamei essas pessoas à ação, mas pouquíssimas pessoas aceitaram o convite e está tudo bem. Às vezes a gente vai estar aqui falando para que apenas uma pessoa tenha a chance de ouvir aquilo que ela realmente precisa e realmente entrar em ação e começar a transformar a vida dela. Então o primeiro selo é o chamado à ação. Se você colhe esse selo e coloca ele ali diante de você, ele já está te dando a possibilidade de fazer uma jornada diferenciada. O segundo selo é a disciplina. Porque às vezes eu te faço um chamado. Ah, legal, entrei aqui no grupo, que conto bacana, estou assistindo esse vídeo, mas você não tem a disciplina de assistir o vídeo todo, você não tem a disciplina de baixar o exercício, você não tem a disciplina de reservar alguns momentos do seu dia para poder fazer aquelas reflexões. Então assim, você age, mas age de maneira displicente, age com desídia, age de uma maneira que você tomou uma atitude, mas aquilo não é suficiente para transformar a sua vida. Então, o segundo selo para que você consiga fazer essa jornada para encontrar o elixir da transformação é o selo da disciplina. É onde você vai se comprometer a ter persistência e consistência. Só que para a gente ter persistência e consistência, a gente precisa também do terceiro selo. O terceiro selo é o coração de explorador. Porque você vai começar a ter o desejo de ter persistência, de ter consistência, de ter disciplina, mas você vai perceber que te falta habilidade. Você vai perceber que você procrastina. Você vai perceber que tem coisas que você quer fazer e não sabe. Você vai tentar meditar e vai perceber que a sua mente não cala. Você vai tentar fazer uma rotina e vai perceber que a sua vida não cabe ali dentro daquilo que você está querendo descrever. Você não sabe como separar o que é urgente, o que é importante. E você começa a perceber que faltam habilidades. E aí, o que você precisa ter? Esse terceiro selo, que é o coração de explorador. Você precisa explorar novas possibilidades, você precisa buscar novas ferramentas, você precisa ter a abertura no seu coração de aprender com os erros
para que você possa o tempo todo estar fazendo ajustes. Os erros, eles são grandes, professores. Não deu certo? O que aquilo te ensinou? O coração de explorador vai estar sempre com essa pergunta de pano de fundo. O que eu aprendi com isso? O que eu tenho que repetir? O que eu tenho que mudar? O que foi que eu fiz aqui que não funcionou? Você está o tempo todo se fazendo essa pergunta. O quarto selo, que é o selo assim que eu sou simplesmente apaixonada com ele, é o selo da presença do sábio. Porque eu já aceitei um chamado, eu me comprometi a ter disciplina, eu quero buscar ali coisas novas, eu coloquei o meu coração de explorador nessa caminhada, mas eu preciso ser sábio. O que é o selo da presença do sábio? É viver o momento. Se você não estiver presente, você vai estar ou lamentando porque errou e falhou e não deu certo e que perdeu seu tempo, ou então assim, eu não vou conseguir, minha vida nunca vai mudar, vai ser sempre assim, lá na frente vai cada vez mais piorar. Se você não tiver o selo da presença do sábio, que é fica no momento, trabalhe, atua no momento, para de lamentar o que não deu certo lá atrás, para de ficar ansioso pela a perspectiva de que se vai dar certo no futuro, que como que você vai chegar lá, e olha para o seu presente. Isso é o quarto selo do viajante do tempo que pode realmente transformar a sua vida. Então, você recebe o primeiro selo, é o chamado. Você recebe o segundo selo, é a disciplina. Você acessa o terceiro selo, que é o coração de explorador. E aí você vai percebendo que as coisas vão mudando. E aí você acessa o quarto selo, que é a presença do sábio. Você começa a olhar para as coisas com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de intencionalidade, com muito mais disposição. E aquelas 3 etapas, elas vão ficando muito mais tranquilas e sedimentadas na sua jornada. E aí é muito legal. Quando você acessa esses 4 selos, aí você acessa um selo importantíssimo para quem quer ter uma carreira bem-sucedida, para quem quer ter uma vida de produtividade autêntica, para quem quer produzir e usufruir e encontrar sentido em tudo que faz, que é exatamente o selo da aliança com o propósito. Aí você está ali presente, você já sabe, não é isso que eu quero para minha vida. Essas coisas aqui que não estão funcionando, aí volta lá no conto, né, a lenda do peregrino e o portal da serenidade. Você já está ali com a aliança, com o propósito, você já sabe, isso aqui eu tenho que deixar embora. Eu não posso ficar deixando isso aqui virar um peso, virar uma trava na minha vida. Isso aqui eu tenho que deixar ir. Essas pessoas eu tenho que conseguir deixar para trás. Eu tenho um chamado aqui, eu preciso ter disciplina de guerreiro nesse chamado. Eu preciso ter um coração de explorador, descobrir coisas novas. Eu preciso ter presença de sábio, viver o meu momento. Então, eu agora pego o quinto selo aqui, que é a aliança com o meu propósito. E essa aliança, ela vai ser uma aliança que você só vai conseguir honrar se você tiver entendido aquilo que a gente aprendeu lá nos 3 primeiros contos. Se você tiver realmente introjetado aquilo. E se você tiver introjetado, e se essa aliança com o seu propósito for uma aliança verdadeira e sincera, aí você vai acessar o 6º selo, que é o que eu tenho vivido muito ultimamente na minha vida, que é o selo da gratidão. Você consegue ficar grato por cada etapa do processo. Hoje, por exemplo, eu queria fazer uma transmissão ao vivo, eu queria interagir com vocês, queria interagir nos comentários. Eu não consegui. Mas eu estou muito grata. Primeiro por quê? Porque eu tenho disposição e energia, porque eu fiz um roteiro para poder entregar para vocês aqui. Eu preparei essa reflexão. Eu tenho outros recursos. Eu posso fazer isso de uma maneira off e depois subir no canal. Então eu tô imensamente feliz. Eu tô grata, mesmo que não tenha saído do jeito que eu queria que saísse. Eu tô muito satisfeita por estar conseguindo entregar para você aquilo que eu me propus. E isso é um selo que vai tornando a nossa viagem cada vez mais segura e cada vez trazendo mais confiança de que a gente vai chegar ao destino. Esse é o selo da gratidão. Você recebe um chamado. Meu chamado era criar com vocês a jornada do viajante do tempo. A minha disciplina foi criar os contos, fazer o roteiro, preparar os exercícios para você. O meu coração de explorador eu fui buscar a melhor forma de fazer você viver essa experiência. Criei um grupo, fiz ali uma proposta para vários tipos de estilos de aprendizagem. Tive uma presença de sábio porque eu vivi aquele momento, eu fiz também aquelas reflexões, eu entendi o quanto que isso para mim é importante no meu discurso de produtividade autêntica, eu estive ali.
eu fiz a aliança com o meu propósito, não importa o que acontecer, eu vou entregar. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês a experiência concreta do selo do Elixir da Gratidão. Eu estou muito grata, independente das coisas que vieram acontecendo, independente do número de pessoas que se envolveram nessa jornada, independente dos desafios que foram surgindo. Por quê? Porque eu tenho presença de sábia, eu tenho um coração de exploradora, sempre tem um jeito diferente de fazer. E quando a gente acessa o elixir da gratidão, esse selo da gratidão, né? Finalmente a gente consegue acessar esse elixir que é o elixir do legado. É aquilo que realmente nos transforma. O que é o legado? O vídeo está aqui. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter desanimado, eu poderia ter visto que entraram poucas pessoas no grupo, eu poderia ter visto que as coisas não saíram da maneira que eu planejei, mas eu fiz. E isso vai ficar aqui. Talvez não seja para hoje, talvez não seja para as pessoas que pularam, que não quiseram assistir, que não chegaram até o final como você. Mas está feito. Eu coloquei a minha voz no mundo. Eu entreguei aquilo que o meu coração pediu. Eu passei pelo portal da serenidade, eu me deixei guiar pela bússola do destino e finalmente eu consegui me tornar aqui uma mercadora do selo da eternidade. Porque esse vídeo vai ficar aqui, eu posso morrer amanhã, mas ele vai ficar aqui para vocês. Eu já eternizei isso. Então, isso é uma caminhada, é uma jornada de quem quer caminhar dentro do tempo. Né? Então, eu fiz com vocês essa reflexão dos contos, trouxe para vocês os 7 selos que eu queria que vocês acessassem nessa jornada do tempo. Eu também fiz essa própria jornada, recolhi junto com vocês os meus selos. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui agora, dentro dessa proposta nossa, é qual o selo que você precisa acessar na sua vida? Esses selos são chaves muito importantes que, se você parar para refletir, elas vão burlar as travas do seu inconsciente e vão fazer você pensar de uma forma muito mais leve nas coisas que você precisa reestruturar e reorganizar na sua vida. São 7 chaves que vão servir de chave para uma reflexão que vai ajudar você a vencer alguns bloqueios, a questionar alguns comportamentos e construir coisas que você realmente precisa para acessar a vida que você quer viver, para você conseguir finalmente recolher o selo do seu legado, aquilo que você olha e fala, não importa o que aconteça, eu estou vivendo o meu propósito, eu estou colocando a minha voz no mundo, eu estou entregando o meu legado, eu estou eternizando, e eu não estou fazendo isso sozinha. Lá no conto do Mercador, né, e o nosso terceiro conto, que é o Mercador e o Selo da Eternidade, ele entendeu que não adiantava ele ter tudo aquilo. Ele tinha que compartilhar com as pessoas, aquilo tinha que estar a serviço do outro também. E esse conhecimento que eu tenho, essas reflexões que eu faço, elas não me servem para nada se elas ficarem só comigo. Então eu estou aqui justamente vivendo essa realidade do meu legado. E a pergunta volta, né? Faço aqui uma segunda vez. Qual é o selo que você precisa ativar na sua vida agora? Agora, gente, olha, eu quero que você entenda que esses mitos, eles, claro, são histórias, são ficções, mas eles foram construídos com muita intencionalidade para te ajudar a refletir sobre isso. Uma história curta, nós somos, desde dos tempos primórdios, educados e instruídos com história, então eu resolvi ativar aqui o selo, né, do meu coração de exploradora e achar mais uma estratégia para te convidar a essa reflexão, para você fazer essa disrupção, essa mudança de vida, né? E o que eu quero dizer para você é que todos nós temos a oportunidade de nos tornarmos viajantes do tempo dentro das nossas próprias vidas. Só que, para que isso aconteça, você tem que passar pelo primeiro selo, você tem que ouvir o chamado. E você tem que decidir se você vai ter disciplina para viver o chamado. Não adianta você achar legal a proposta e não ouvir os contos. Você achar legal a proposta e não fazer os exercícios. Achar a proposta e não ativar seu coração de explorador para que você tenha a oportunidade de descobrir outras maneiras de conseguir resultado na sua vida. Não deu certo a transmissão, estou aqui gravando o vídeo.
offline, não estou interagindo com vocês, mas sei que de repente esse vídeo vai chegar em alguém que precisa muito mais nesse momento de vida ouvir o que eu estou falando aqui. De repente nem eram as pessoas que tinham se programado para estar ao vivo comigo. Então todos nós temos a oportunidade de fazer uma jornada de viajante nas nossas vidas. Agora, eu como estrategista de carreira, como especialista em produtividade autêntica, eu tenho que reconhecer, eu tenho que entender aqui o seu lado e acolher aqui a dificuldade que é real na vida de muitas pessoas e entender que é difícil fazer uma jornada profunda dessa sozinho. É difícil a gente fazer, mesmo tendo esses contos como pano de fundo para uma reflexão, os ajustes que a gente precisa. Porque a gente precisa pagar as contas, a gente precisa dos boletos, a gente precisa educar os filhos, a gente precisa que eles tenham resultado na escola, a gente precisa atender as expectativas do cônjuge, da pessoa que está fazendo uma caminhada afetiva com a gente precisa atender as expectativas da empresa, as nossas próprias expectativas de salário. Então, eu sei, gente, é muita coisa. Eu não vou ficar aqui minimizando a dificuldade que eu sei que é real na vida de muita gente. Então eu não vou simplesmente dizer que é uma questão de vontade. Tem muitas etapas para a gente romper. Agora, eu queria muito chamar a sua atenção para esse contexto de história, que aqui eu estou trazendo para vocês histórias e contos que são para poder ajudar você a acessar coisas que vão te fazer bem. Mas a gente vê que hoje está proliferando cada vez mais na internet histórias, contos, que também é uma maneira de educar, como eu falei para vocês, que levam as pessoas para uma situação muito ruim. Por exemplo, hoje eu conheço muitos artistas de stand-up comedy, que são pessoas que ficam fazendo essas transmissões de comédia, e o assunto preferido delas, da maioria delas, é a crítica a coaches, a psicólogos, a terapeutas, psicanalistas. É uma forma de contar uma história para você que valida no seu consciente assim: para que você vai pensar nisso, de jornada de viajante do tempo, de melhorar sua produtividade, de ter propósito? Isso aí é papo de coach picareta. E aí faz uma piada com aquilo, te conta uma história em cima daquilo, você compra aquela história, porque o seu subconsciente leva aquela informação lá pro fundo e você simplesmente entende, é mesmo. Para que eu vou querer aqui fazer uma jornada dessa, uma reflexão dessa, baixar um livro desse? Porque isso aí é papo furado, isso aí não leva ninguém a nada. Isso também é uma história que está sendo contada para você. E você está tendo a oportunidade de aceitar ou não esse chamado. Muitas pessoas hoje estão ouvindo o chamado do vou deixar para lá. A vida é assim mesmo. Isso aí de ficar rico com a internet, isso aí de ter alta performance, isso aí de ter vida maravilhosa, isso aí é papo furado. Não dá para ter vida feliz, não dá para ser feliz no trabalho, não dá para ser feliz na família, não dá para ter vida próspera. Isso aí é papo furado de gente que está só querendo te vender curso. Isso também é uma história. E isso também é um chamado. E isso também te coloca na sua frente vários selos. O selo do chamado, o selo da disciplina. Qual é a disciplina de uma pessoa que aceitou o chamado das historinhas do fica desse jeito mesmo? A disciplina dela é passar a maior parte do tempo rolando o dedo no feed de memes, de piadas, de rindo desses stand-up comedy que sempre fazem você pensar, que pensar em desenvolvimento humano, que pensar em olhar para sua vida, para sua mentalidade. Nossa, mindset então, mindset virou assim o top, a trend top do deboche, da piada. Mas a gente não consegue chegar a lugar nenhum se a gente não rever a nossa mentalidade. Nós começamos aqui justamente com o selo, com o conto do Peregrino, o Portal da Serenidade, porque eu quis justamente que você fizesse o quê? Silenciasse a sua mente. Tudo vai começar com a mente. Então eu tenho aqui uma história que eu estou contando para você da importância de você parar, silenciar a sua mente e olhar para a sua vida. E tem um outro contando para você uma história de que essa coisa de olhar para o mindset é bobagem, é pilantragem, não tem nada a ver. E você tem o poder de decidir qual chamado você vai aceitar na sua vida. O chamado que fala, poxa, deixa eu dar uma parada aqui, olhar para minha vida com um pouco mais de cuidado, entender um pouco mais quem sou eu, o que eu estou buscando e onde eu quero chegar. Ou então, não, isso é bobagem, isso aí é picaretagem, não existe esse negócio de cuidar da mente. Negócio de mente é besteira.
é um chamado e você tem toda a liberdade de ouvi-lo e de atendê-lo. Só que lembra dos selos que a gente falou aqui? Eles vão te conduzir a um lugar. E você pode acessar, seguindo o caminho que eu estou propondo aqui, as histórias que eu estou propondo aqui, fazer essa jornada no tempo, viajar no tempo e acessar o elixir da transformação, ou você pode continuar seguindo esse outro chamado, pegando cada um dos selos desse chamado e acessar o elixir da mediocridade, acessar o elixir da vida que todo mundo tem, acessar o elixir de nunca conseguir realmente viver aquilo que seu coração pede. Sempre será uma questão de escolha. Volto a dizer, gente, claro que eu sei, como eu falei das 24 horas, existem realidades diferentes. Por isso que eu trabalho produtividade autêntica. É claro que se eu saio da cidade que eu moro hoje, em Congonhas, para me dirigir à capital, que está a 85 quilômetros de distância, Belo Horizonte, se eu sair daqui a pé, eu vou demorar um tempo. Se eu sair de bicicleta, eu vou demorar outro tempo. Se eu sair de moto, eu vou demorar outro tempo. Se eu sair de carro, eu vou demorar outro tempo. Se eu sair daqui de helicóptero, eu vou demorar outro tempo. Então, o que eu tô falando para você é, nós estamos num ponto e queremos chegar a um destino. A gente precisa olhar para a ferramenta que a gente tem hoje. O que a gente não pode é ficar parado. Porque quando a gente se coloca em movimento, quando a gente vai pegando outros selos, coisas vão acontecendo, encontros vão acontecendo, habilidades vão aparecendo, vão sendo desenvolvidas, e aí você vai criando outras formas. Às vezes você saiu caminhando, porque era o único recurso que você tinha. Você sabia, olha, eu vou ter que caminhar 85 quilômetros. Eu não sei quantos dias, quantas paradas eu terei que fazer, mas eu vou fazer. E aí você começa, quando você anda 2 quilômetros, de repente passa uma pessoa, se sensibiliza com você, tem empatia com você, te pergunta para onde você está indo e diz, olha, eu estou indo para Belo Horizonte, você quer uma carona? Sabe o que é isso, gente? É a mágica de se colocar em movimento. Nunca vai acontecer na sua vida de você se colocar em movimento e você não conseguir suporte, parceria, possibilidades, descobertas que vão acelerar a sua caminhada. Mas você precisa começar. E tudo começa com o chamado. E tudo começa com o silenciar a mente. Você tem que parar. Como é que está a minha vida hoje? Você tem que olhar. Porque senão você vai sempre cair na rede daquele outro chamado de, olha, tá tudo bem a vida ser medíocre mesmo, você nasceu numa família que não vai te proporcionar grandes possibilidades, você mora numa cidade que não tem grandes oportunidades, você trabalha numa empresa onde você não consegue crescer, é isso, você deu azar, a vida não foi legal com você, e você tem a opção de acreditar nisso ou não, e é mentalidade. Então, não vai nessa onda de pessoas que ficam rindo e fazendo você debochar da importância de cuidar do nosso mindset. Agora, de novo, eu sei que é difícil. E justamente por saber que é difícil, o que eu criei? E aqui, gente, de novo, é só um chamado. E você tem toda a liberdade para aceitar ou não. Eu criei uma comunidade que se chama Arquitetos do Tempo. Por que arquitetos do tempo? Eu adoro trabalhar com analogias. Quando você vai construir uma casa, essa casa também vai levar em consideração os recursos que você tem, o tamanho do terreno, o tipo do terreno, o objetivo que você tem com aquela casa, as pessoas que vão morar naquela casa. Desculpem. Então, quando a gente pensa em tempo, a gente tem que pensar em tempo da mesma forma. Você precisa ser o arquiteto do seu tempo. Mas para você ser o arquiteto do seu tempo, você tem que se perguntar, qual projeto eu estou construindo? O que eu quero deixar aqui erguido? E aí volta na questão dos contos, né? Lá no Mercador. O que eu vou deixar de legado? Né? Qual esse 7º selo aí que a gente trouxe aqui, que é aliás, é exatamente o 7º selo, que é o selo do legado, que é o último selo. E esse legado, ele passa por essa construção. E nessa comunidade que é o Arquitetos do Tempo, eu conduzo você, justamente essa aqui, ó, é a agenda da nossa comunidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, Arquitetos do Tempo. É você aprender a usar cada instrumento que a vida te proporciona e te ensinar também a encontrar instrumentos novos, ativar o seu coração de explorador,
para que você consiga avaliar o seu terreno, os seus recursos, o prazo que você pode esperar para aquela construção, as pessoas que vão morar, porque se você vai morar com pessoas que são mais velhas, pessoas que estão buscando um lugar para poder viver ali a sua maturidade, você vai pensar, poxa, será que eu posso fazer uma casa de 2 andares com 2 lances de escada? E aí você começa a estar mais atento à presença. A presença, que é exatamente uma das coisas que eu proponho você a refletir lá no conto, né? Então, tudo isso que eu venho fazendo essa provocação para vocês aqui é exatamente para ajudar você a construir. Agora, quando você tem um projeto, né, ainda dentro dessa questão de arquitetura, o risco de você perder dinheiro, tomar uma decisão errada, desconsiderar a posição do sol, desconsiderar o melhor lugar para você fazer sua garagem, ele é muito maior quando você pega assim de forma aleatória. Às vezes é muito mais importante a gente parar um tempo e dedicar ali recurso, dedicar conhecimento, buscar parceiros para ajudar a gente a construir a planta correta da gestão do nosso tempo. Produtividade autêntica é aquela produtividade que diz que o que funciona para mim não vai funcionar para você, porque eu não tenho a sua história, você não tem a minha história. Às vezes eu tenho um filho, você tem 2. Às vezes eu tenho um filho, você não tem nenhum. Às vezes eu tenho um estilo de vida que não cabe para você. Às vezes você trabalha só à noite e só tem o dia. Quando você pensa em arquitetura do tempo, tudo isso tem que ser considerado. E na comunidade Arquitetos do Tempo, eu te ajudo justamente a entender que você precisa ter o seu jeito de produzir. Eu não vou te ensinar uma técnica engessada. Eu vou levar você a fazer uma reflexão e vou te dar ferramentas para que, a partir dessa reflexão, você consiga fazer a jornada que você quer. Quando você pega uma bússola, como essa aqui, que né, a gente tem lá no conto da feiticeira e a bússola do destino, essa bússola, se eu estiver caminhando num determinado lugar, ela vai me direcionar para um caminho. Se você estiver em outro, ela vai apontar numa direção diferente. E no Arquitetos do Tempo eu trabalho isso com você. Eu ajudo você a sempre se perguntar que tipo de aprendizado eu estou tendo nessa fase, que tipo de habilidade eu preciso desenvolver, que coisas eu tenho que deixar aí no Rio do Tempo, igual lá no nosso peregrino, lá do primeiro conto. O que eu preciso considerar na minha intuição, o que colocaram dentro da minha cabeça como sendo uma verdade absoluta, mas que não tem nada a ver comigo, e que agora eu realmente tenho que ouvir o meu coração, ouvir minha intuição e mudar isso, né? Qual é o primeiro selo que você precisa ativar? Como é que você precisa olhar para o chamado, para a disciplina, para o coração de explorador? Tudo isso a gente reflete lá na comunidade Arquitetos do Tempo. E como eu sei que hoje, né, a gente está aí soterrado de histórias que estão sempre nos convidando e nos estimulando a ficar do mesmo jeito, a gente tem pessoas usando essa facilidade que a gente tem de se conectar com histórias para poder realmente se valerem disso e fazerem promessas que eles não vão cumprir, coisas que eles não vão entregar. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, por isso, eu quero que você experimente, que você primeiro conheça o que é o Arquitetos do Tempo, antes de se comprometer com esse chamado. Então, eu criei um módulo para que você possa experimentar, para que você consiga, pelo menos, fazer ali a sua planta, começar a entender qual é o terreno que você tem hoje, como é que é o tamanho do seu terreno, quanto tempo você demoraria para construir, que tipo de pessoa vai morar naquilo que vai ser construído. Então, se você quiser viver essa experiência 100% gratuita, simplesmente fazer mais uma caminhada comigo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com uma página para você dizer se você quer e você colocar ali o seu e-mail, o seu telefone, para eu enviar para você o acesso para você conseguir acessar, conseguir fazer essa primeira experiência de o que é ser um arquiteto do tempo, o que é viver uma produtividade autêntica. Então, se você quiser aceitar esse primeiro selo que eu estou te oferecendo, que é o selo do chamado, e encontrar lá dentro da comunidade o selo da disciplina, mas uma disciplina que não adoece, uma disciplina com propósito, com significado, é só você clicar no link que eu estou deixando aqui e vir fazer comigo essa experiência. Essa é uma oportunidade que eu só vou abrir
Só vou abrir, de verdade, gente, eu tô falando para vocês com muita autenticidade. Eu só vou abrir essa oportunidade de você experimentar esse primeiro módulo do Arquitetos do Tempo somente esse final de ano. Vai ser essa única vez, porque essa comunidade de Arquitetos do Tempo é a comunidade que eu ofereço para os meus mentorados, para as pessoas que fazem as mentorias de carreira comigo, para pessoas que fazem os processos de reconstrução de vida comigo através da psicanálise. São essas pessoas, eu criei essa comunidade para essas pessoas e é a primeira vez que eu estou dando acesso a essa comunidade para pessoas que não são clientes meus. Então eu estou te fazendo esse chamado. Eu estou querendo aqui ajudar você a pensar o que você quer construir na sua vida. Quais coisas daqueles contos que a gente já refletiu você quer trazer para a sua realidade atual? Que tipo de aprendizado você quer extrair daquilo ali? Eu vou sempre contar histórias, eu fui criada com histórias, sei que histórias exercem um grande poder na nossa vida, tanto que a nossa mente inconsciente está o tempo todo fazendo o quê? Contando histórias pra gente enquanto a gente está dormindo. Os sonhos são histórias que o nosso subconsciente nos conta. E aquilo não mexe com a gente? Quantas vezes você já acordou encasquetado assim, pensando num sonho que você teve, ou então quando você sonha com alguém, você sente no seu coração que você precisa falar com aquela pessoa, você chega para aquela pessoa e fala assim, nossa, eu acho que foi um sinal, você toma cuidado com isso, você presta atenção naquilo, ou então vai acontecer uma coisa muito boa na sua vida, e isso era tão real no meu sonho. Os sonhos são histórias que o nosso subconsciente nos conta. Então sim, histórias são fontes profundas e reais de aprendizado e de mudança. E dentro do Arquitetos do Tempo, eu sempre vou trazer histórias, eu sempre vou trazer cases para que você possa aprofundar e refletir, avaliar a sua construção, fazer o seu orçamento existencial. Gente, é tão maravilhoso a gente refletir sobre isso. Não sei se você já ouviu, acho que você não deve ter ouvido, porque isso é uma coisa que eu trouxe para a minha abordagem educativa, que é a contabilidade existencial, o orçamento existencial. Você precisa saber quanto de vida você dispõe para poder dedicar ao projeto que você quer construir. E quando você olha para isso com esse olhar, é tão maravilhoso. Isso conduz a gente de uma forma assim tão significativa, a gente se envolve tanto que a produtividade nasce disso. Ela nasce da identificação, ela nasce da nossa satisfação, do nosso senso de gratidão, da nossa consciência de pertencimento. A produtividade não nasce com técnica Pomodoro. Produtividade não nasce da gente fazer planilha de urgente e importante. Isso não faz a gente ser produtivo. Isso faz a gente ser repetitivo. A gente começa a repetir coisas que no final de um determinado período acaba mais prejudicando do que potencializando a gente. Então, a produtividade, ela nasce dessa identificação, dessa jornada pelo tempo. Então, já que você aceitou, pelo menos por um breve instante, ser um viajante do tempo comigo, vem para essa comunidade experimentar. Você vai dedicar ali o seu tempo, você não vai ter custo de investimento financeiro nesse primeiro momento. Vem conhecer a comunidade Arquitetos do Tempo um pouquinho para você entender se esse chamado é para você refletir sobre o que você está construindo na sua vida, pegar uma nova fase de contos, uma nova fase de estratégias, uma nova fase de possibilidades de reflexão. O link vai ficar aqui, vai ficar apenas por uma semana, então eu gostaria muito que, se isso fosse um chamado para você, que você acessasse e já fizesse logo a solicitação do seu acesso, e que também, se você conhece alguém que você acha que seria importante para essa pessoa fazer uma jornada assim, olhar para suas construções, porque existe aquela situação, né? Eu hoje lido com dois tipos de pessoa. As pessoas que escutam um chamado na primeira hora e param e estão com o terreno vazio e prontos para poder começar a sua obra a partir de um projeto muito bem desenhado, e elas vão ter ali muito menos desperdício de tempo, muito menos desgaste de vida. E tenho também aquelas pessoas que antes de construir, a gente vai precisar demolir, a gente vai precisar de reforma, a gente vai precisar de
readequar o terreno. Então, vê como cada um tem uma história de vida diferente. Então, tem pessoas que vão precisar desconstruir muita coisa. Tem pessoas que vão precisar fazer apenas uma pequena reforma, um ajuste aqui e ali, mudar uma porta de lugar, mudar uma janela, ou de repente fazer apenas uma área externa, uma área gourmet para poder ampliar ali os seus momentos de lazer. Tem gente que vai ter que jogar tudo no chão e começar do zero e limpar todos os entulhos. E tem gente que vai falar, poxa, eu tô com meu terreno aqui agora. Eu vou fazer essa jornada porque eu quero construir do zero alguma coisa que vai me representar. Uma casa na qual eu vou ter prazer de morar. E essa casa, gente, figurativamente falando, é a nossa vida. Eu quero ajudar você a construir uma vida na qual você vai gostar de morar. Então, clica aqui, né? Mais uma vez, era para ser uma transmissão ao vivo. Não deu para ser, mas está aqui. Estou entregando, estou ouvindo o meu chamado. Estou vivendo o meu legado, colocando a minha voz no mundo e eu quero que você também viva isso. Eu quero que você chegue ao final de cada coisa com o tamanho da satisfação que eu estou chegando agora, com o tamanho da realização e da gratidão. Eu poderia estar aqui sentindo 1001 coisas porque eu não consegui fazer a transmissão ao vivo do jeito que eu gostaria. Mas, ao contrário, eu estou feliz, eu estou vibrante, eu estou me sentindo realizada e sei que a pessoa certa, no lugar certo e pelos motivos certos, vai ouvir o que eu estou entregando aqui. E eu espero que seja você. Se for, o link está aqui. Eu estou te esperando nessa jornada lá, nessa degustação da comunidade Arquitetos do Tempo.